A palavra diz assim, Marcos 5, 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, dentre a multidão, e tocou a sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém? Pode sentar, amados. Só técnica. Essa mulher, ela estava passando por uma crise. Uma crise não de uma semana. Uma crise não de um mês. Uma crise não de um ano. Uma crise que durava 12 anos. 12 anos a pessoa numa crise, vivendo uma crise. E eu creio que ela aqui fala, que ela já tinha feito de tudo, gastado tudo que ela podia gastar, procurado todos os recursos, mas nada lhe adiantava. E ela estava ali, firme, pensando: Senhor, eu imagino assim, na mente dela, pela minha fé, o que eu posso fazer? Nesse momento, já são 12 anos, vou morrer assim, porque não tem como sair mais dessa crise, não tem mais solução, vou morrer nessa crise. E era uma crise que fazia com que ela ficasse debilitada, porque tinha esse fluxo de sangue todo. Então, é uma coisa que um abismo puxava o outro, porque cada vez mais, a gente sabe que sangue é vida, e quando a gente perde, a gente vai perdendo, a cada tempo a gente vai perdendo, Então, essa mulher estava nessa luta, 12 anos vivendo nessa crise. Mas ela não desistiu, O que ela fez? Ela correu atrás de Jesus. E ela, pela fé, ela falou: se apenas eu tocar, se eu tocar nas vestes, na orla desse Senhor, eu posso ser curada. E através disso ela foi. Ela enfrentou, ela não tinha carro, não ia pegar Uber, não tinha nenhuma possibilidade para poder estar chegando ali da forma que ela estava, porque ela precisava. Para poder caminhar até onde Jesus estava, requer esforço, precisa de energia. Creio que ela já não tinha mais nada disso. Mas ela foi, nem foi arrastando, mas ela foi, enfrentou as multidões, que estavam ali para impedir delas, receber aquilo que ela procurava. Nada, na mente dessa mulher, nada impediu. Eu vou me arrastando, mas eu chego lá. Eu vou me arrastando, mas através da fé eu vou ser curada. E isso aconteceu. Ela foi, da forma que ela estava, ela foi e chegou lá, enfrentando. Eu creio que, imagina, ela, naquele estado, ela não poderia nem sair na rua, porque ela era como uma impura. Mas mesmo assim, ela não quis saber, ela foi. Então, como é bom a gente saber, ter foco, ter fé, de algo que a gente não espera, mas ela acontece. Dentro de uma crise, ela acontece. E ela chegou ali e tocou, nas vestes do Senhor Jesus. E ali, Jesus fala assim: quem me tocou?
Muitas das vezes, quando nós estamos orando, muitas das vezes não, sempre que nós estamos orando, a gente toca no coração de Deus, amém? Quando nós estamos passando por uma crise, Deus, Ele se revela para nós. Quando estamos passando por momentos difíceis, quase não podendo caminhar mais, é só a gente tocar, a gente lembrar do Senhor. Senhor, me socorre, me ajuda, porque eu preciso que o Senhor sinta a minha dor. E Deus sente através do nosso clamor, através, da nossa pequenez. Deus vai se revelar para nós, amém? E aqui ela foi e tocou, no Senhor. Então, a crise faz descobrir milagres. Através das crises, nós descobrimos coisas que nós não sabemos. Não sabemos, é como se tivesse uma cortina, Como se tivesse uma cortina ali, a gente não sabe o que está ali atrás. Está tampado, a gente não consegue enxergar lá do outro lado. Mas Deus é tão tremendo que Ele faz a gente descobrir coisas que transformam a nossa vida, alegram o nosso coração. Então, alguns milagres acontecem porque existe uma crise. Se não existir crise, como que vai acontecer os milagres? Essa mulher foi tocada e ela foi curada. Por quê? Porque estava numa crise. Através dessa crise, ela foi buscar o Senhor. Gente, quando nós estivermos em crise, vamos buscar o Senhor. Tem muita gente que busca crise em pessoas erradas. Muita gente às vezes vai buscar, estão em crise, vão buscar pessoas erradas, lugares errados. Tem gente que está numa crise emocional, vai buscar alegria do mundo. Hoje eu vou para um sítio e lá eu vou me alegrar, eu vou tomar banho de piscina. Eu sei que esse momento é bom, mas não é o principal. Bom é buscar o Senhor no momento dessa crise, porque lá, quando nós buscamos alegria em lugares, vai ser passageiro. Quando a gente sair de lá e voltar para a nossa casa, vai vir novamente, vai estar ali aguçada, vai estar ali, E a gente precisa buscar o Senhor, porque o Senhor, Ele traz paz para a nossa alma, Ele traz paz para o nosso coração, Ele nos dá sabedoria, Ele dá direção para como fazer, como seguir. Então essa mulher estava aqui há 12 anos vivendo numa crise física e emocional, mas aquela crise levou a algo tremendo para que ela pudesse ser curada. E ela enfrentou a multidão, venceu o medo de às vezes pegarem ela, só impura, de baterem nela. Ela enfrentou tudo isso para poder tocar em Jesus, E ela descobriu que um toque de fé mudou a história dela. Aleluia! Um toque de fé mudou toda a história dela. Quantas vezes a gente ora e a gente toca, Na nossa fé a gente toca o Senhor e muda a nossa história. Eu vou dar um exemplo aqui da minha mãe. Minha mãe, eu era solteiro ainda. E lá em casa, aparentemente, nós éramos uma família exemplo. Uma família. Tínhamos de tudo, Conforme a gente era pobre, mas a gente tinha de tudo, graças a Deus. E uma família assim que todo mundo chegava e dizia, meu Deus, que família exemplo. Mas ninguém sabia o inferno que vivia dentro daquela casa. Era briga, era discussão. Gente, na época, ficou todo mundo dentro de casa sem falar com ninguém. Ninguém falava com ninguém. E o diabo ali, olha, aplaudindo, isso que eu quero. E um dia, minha mãe sofrendo com aquilo, porque ela estava brigada com meu pai, todo mundo estava brigado com meu pai, todo mundo estava brigado com a minha mãe, todas as irmãs brigaram com todo mundo, brigado com todo mundo. E aí, um dia minha mãe sozinha, aí a gente saiu, meu pai tinha saído, a gente também tinha saído, e minha mãe ficou sozinha em casa, chorando, falando com Deus que estava numa crise. Disse, meu Deus, eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Que vida é essa? E chorava sozinha. Cadê a minha família? Eu tenho filhos, eu tenho marido, e aqui eu não estou sem ninguém dentro de casa. Então, nessa crise, minha mãe resolveu buscar uma igreja. Foi quando ela buscou a igreja. E lá, Deus
tocou no coração dela. Deus falou com ela, né, no decorrer da palavra. Deus foi dando um alívio, foi dando um refrigério na alma, tirando todo aquele peso, toda aquela angústia do coração, toda aquela crise que ela estava vivendo com o marido, com filhos, na casa. Tirou e ela voltou para casa e falou: olha, fui na igreja. E daí Deus começou o quê? A mudar a vida dela. Mudar, né, dando direção diferente de tudo aquilo que ela vivia. E Deus começou a tratar. E através da vida dela, eu fui para a igreja, minha irmã Elaine foi para a igreja, a minha outra irmã começou a frequentar uma igreja, mas não firmou, mas começou. Mas o que eu quero dizer? E através disso, ela mudou toda a nossa história. Olha, o efeito de buscar o Senhor é tremendo, é extraordinário. Dentro do nosso lar começou a ter harmonia. Eu voltei a falar com a minha irmã mais velha. Nós ficamos 7 anos sem se falar. 7 anos dormindo um do lado da outra. 7 anos sem eu falar com a minha irmã mais velha, que hoje ela é missionária. E dali nós começamos a falar. O Espírito de Deus começou a agir. O diabo estava tendo que bater em retirada, porque ele não estava suportando as orações que minha mãe estava fazendo, a busca, a palavra, não estava suportando mais. E aí a minha outra irmã começou. Meu pai também ficou bem malhado. Meu pai começou a ficar, a gente começou a se falar novamente, as filhas com o pai. E conseguimos entrar numa harmonia. Então, quando nós mulheres, olha como eu falo, que às vezes você poxa, a ideia é feminista. Não. Nós mulheres, nós temos um papel importantíssimo no nosso lar, de buscar a Deus pela nossa casa, buscar a Deus pelos nossos filhos, pela nossa saúde, pelo nosso emocional, pelas nossas finanças, e tudo. Nós temos um papel importantíssimo para buscar o Senhor. Às vezes nós não queremos, às vezes nós estamos não estamos com vontade de sair, para ir para a igreja. Mas saiba que quando você dá um passo para você buscar ao Senhor a presença, de fazer isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, olha, são muralhas que caem, sabe? Porque a gente vem aqui para louvar, adorar ao Senhor, ouvir a palavra vai tomar posse do nosso coração e a gente vai refletindo isso na nossa casa. A gente vai cheia, né, da presença de Deus. E onde há luz, as trevas vão ter que sair. Ou se a gente chega na nossa casa e ali está em trevas, as trevas vão ter que sair, porque nós somos luz, nós somos representantes do Senhor e nós precisamos estar firmes, estamos com o nosso coração ligado, né, aprumado no Senhor. Então, essa mulher, ela descobriu que ela podia fazer isso, né? Então, o que fala assim? A aplicação para mulheres, né, de oração. Crises que podem ser reveladas para ter uma nova intimidade com Deus. Tem gente que está apagado, tem gente que não tem mais a mesma fé, está ali andando distante de Jesus com medo, né? Eu vou enfrentar isso, colocando tantos obstáculos. Mas Deus, Ele quer se revelar para nós através de uma intimidade com Deus, né? Através disso, o nosso nível de fé muda, amém? Quando você ora e você vê o efeito da sua oração, a sua fé não é mais a mesma, ela vai mudar, ela vai, né, subir, o nível vai estar superior. Então, é resultado de uma oração, amém? Um novo propósito espiritual, nós não somos mais os mesmos. Nós passamos a ser mais espirituais porque nós vamos viver com os olhos espirituais em tudo aquilo que a gente faz. E um milagre que ainda não conhecemos. Onde que eu ia saber que um dia, através da vida da minha mãe, haveria esse milagre? E olha, gente, foi tanta prosperidade. Minha irmã começou a trabalhar, minha outra irmã fez faculdade, vários chegando no mestrado, né? Eu estudava. Então, assim, foi uma bênção. Minha mãe no trabalho dela, minha mãe, principalmente no trabalho dela, minha mãe fazia cabelo, e ela começou a vir clientes para estar ali. Ela tinha dia que eu estava ali dando comida na boca de tanta gente que tinha ali, que eu não tinha tempo de almoçar, e eu ali dando, ela cortando e dando comida para ela não ficar com fome. Então, Deus se revela. Eu estava vendo
Eu estava vendo um testemunho de uma mulher, ela tinha 1,20 m, né? E ela estava falando que ela aceitou Jesus com 16 anos. Só que ela tem, né, deficiência, ela tem um bracinho pequenininho, com a mão mirrada, né? Ela é bem pequenininha. Então, até de 15 para 16 anos, ela vivia uma vida em crise, porque todo mundo olhava ela e falava assim, isso aqui, quem é que vai dar alguma coisa, né, por essa pessoa, pequenininha, baixinha, toda deficiente e tal. E ela vivia essa crise há anos, até que um dia ela conheceu Jesus. E ela foi andar ao lado de Jesus. E hoje, ela fala que ela, através de quando ela começou a andar com Jesus, as crises dela foram embora. Ela tinha complexos, aquele complexo foi embora. Ela tinha tanta amargura porque ela, esquecida por todo mundo, pela sociedade, não ia ter uma vida normal como todas nós temos. Mas isso foi tirado, foi arrancado dela quando ela começou a estar com Jesus. Porque Deus, Ele muda a nossa visão, Deus muda o nosso entendimento. Quando a gente anda na presença dEle, Deus transforma toda a nossa visão. E é isso que eu quero falar, que nós podemos passar por crises, mas nós não vamos ficar eternamente nela quando a gente chama Jesus para andar conosco, quando a gente chama a presença dEle para estar conosco, amém? Então Deus, Ele quer se revelar, né? E talvez Deus tenha permitido que, né, você passe por uma crise. Não sei se você está passando por uma crise, já passou com certeza, ou se ainda vai passar, mas vamos tirar dessa crise algo que Deus vai trazer revelação. O último testemunho já está na hora de terminar, mas eu vou falar. Uma vez nós passamos uma crise muito grande, né? Minha família. Uma crise muito grande. Então, foi uma crise financeira. Então, o que acontece? Eu tinha um carro. Aí a gente falou assim, vamos vender o carro. Gente, mas às vezes a gente tendo as coisas não é a solução. Tem coisas que a gente não entende. A gente não conseguiu vender o carro. Tinha um bem para poder vender, a gente ia resolver o nosso problema, né, da crise financeira. Mas, gente, o Senhor não permitiu que a gente vendesse esse carro. E eu orava. E eu e Vitor, vamos orar. E a gente orava e nada. Ninguém comprava o carro. O carro estava bom, o carro estava especial, mas ninguém comprava o carro. Mas nessa crise de finanças que nós passamos, eu aprendi tanta coisa. Aprendi coisas que eu não sabia que eu sabia. Aprendi coisas que eu fiquei chocada. Eu falei, Senhor, eu não sabia esse meu lado. Então Deus faz descobrir coisas em você que você não sabe, você desconhece. Mas às vezes é necessário nós passarmos por crises para a gente saber aquilo que, a força que nós temos, a inteligência que nós temos, que Deus nos dá, né? A sabedoria. Através disso, Deus quer se revelar, Deus quer trazer isso para mim e para a sua vida nessa manhã. Não pense que é uma crise que você vai passar por derrota, não. Jó passou por várias crises, mas ele estava ali, ele ficou de pé, porque ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia o Deus que ele né, tinha vida com Deus. Então nós também, nessa manhã, nós sabemos o Deus que nós temos. Nós podemos estar sendo encorajadas para a gente estar passando por qualquer crise, mas se nós estivermos na presença de Deus, Deus vai trazer o milagre que nós necessitamos, amém? Deus vai trazer o milagre que nós necessitamos, em nome de Jesus, em nome do Senhor, que Deus vai estar tocando na nossa vida,